Boa noite, Felipe. Vitor Nicolau, da Flamengo TV. O Fluminense havia vencido o Flamengo na última disputa entre os times, numa estratégia, ao meu ver, muito parecida. Você acredita o resultado de hoje mais a uma circunstância, gramado pesado, duelos físicos, início de temporada, ou talvez a mesma estratégia tenha sido deficiente de novo? Não, são dois jogos que tiveram um contexto muito diferente. O jogo do ano passado, se vocês forem olhar, também teve um contexto muito difícil para a gente. Eles jogaram com o time completo, nós não. Hoje também foi um jogo descaracterizado por esse sentido, até nas trocas. E um jogo equilibrado, um jogo igualado, onde tivemos chance para começar a abrir o placar, eles também, e acabaram abrindo o placar, a partir daí ganharam muita confiança. Conseguiram fazer o segundo gol de escanteio, mas, como eu falei, um jogo equilibrado, que foi resolvido nos mínimos detalhes, que precisamos treinar, talvez por falta de treino. Felipe, boa noite. Rodrigo Cerqueira, do Grupo Globo. Desde que você assumiu o Flamengo e quando iniciou a temporada passada, com relação ao Campeonato Brasileiro, você sempre deixou claro que era um campeonato de regularidade, né? Que o campeão seria aquele que tivesse mais regularidade. Para esse ano, com esse calendário bem misturado, né? Supercopa, Carioca, Brasileiro já começando, você acha que essa regularidade ela pode ser mais difícil de ser alcançada e alguma surpresa acontecer por conta principalmente dos times que estão jogando Libertadores também, vão encavalar jogos atrás de jogos? O Flamengo joga agora contra o São Paulo, depois Supercopa, depois joga no Brasileiro, ou seja, é um bem diferente do que foi ano passado, né? Não, ano passado também, um contexto super difícil. O grande desafio do treinador e dos clubes brasileiros é encaixar tudo o que você quer no meio do calendário que é totalmente recheado de jogos, na qual é um privilégio poder jogar Libertadores, poder jogar finais da Supercopa. Para jogar a final da Supercopa você tem que ganhar um título. Para poder jogar a Recopa, para jogar a Recopa você tem que ganhar ou a Libertadores ou a Sul-Americana, portanto é um privilégio ter esse calendário recheado. E o que vai determinar muito é a força do elenco, do grupo, né? Então, eu acredito que todos os times, todos os clubes vão passar por dificuldade nessa maratona de jogos. E nós temos que estar preparados porque estamos com um elenco muito forte. Felipe, boa noite. Pablo Rua aqui do Voz do Ninho. Felipe, você vai ter 2 jogos agora bem difíceis, né? Contra o São Paulo e depois contra o Corinthians. Como que está a preparação, a condição física dos jogadores hoje? A gente notou ali que o Pedro joga 45 minutos de novo, o Alexandro. Você já pensa a força máxima contra o São Paulo, com o Jorginho, o Arrascaeta, esses jogadores retornando? Como que está hoje a condição física dos seus atletas? A condição física a gente vai ganhando a forma perfeita, competindo, ganhando minutos, né? Foi o caso de muitos jogadores que jogaram hoje. Como você bem falou do Pedro e o Bruno, jogaram 45 minutos cada um, outra vez que já estava combinado, entre aspas. Alexandre só ia jogar 60 minutos, Varela só podia jogar 30 minutos, então foram trocas condicionadas, já combinadas antes do jogo, com a preparação física. E esperamos chegar contra o São Paulo com um número de jogadores, com maior número de jogadores perfeitos fisicamente. Felipe, aqui, a derrota de hoje complicou muito o Flamengo no Campeonato Carioca. Depende agora de outros resultados para não ter que disputar um quadrangular e ter mais 2 jogos numa temporada que o calendário já está completo. Queria saber o quanto isso te preocupa, você que está sempre focado no calendário, está sempre olhando isso, quanto a possibilidade de ter mais 2 jogos preocupa você e pode também atrapalhar o seu trabalho nesse início de temporada, visto que o Brasileiro já começa na quarta-feira. Obrigado. Bom, é uma possibilidade, temos que pensar em vencer o próximo jogo e, como você bem falou, depender de resultados, né? Mas só depois que acabar essa fase de grupos aí do Carioca que podemos pensar no que aconteceu. No momento, a única coisa que está na minha cabeça é o jogo do São Paulo, que eu começaria a preparar a partir de amanhã. Vamos analisar o jogo de hoje, com certeza temos muitas coisas que evoluir, melhorar, corrigir. A derrota principalmente nos deixa essas lições e para chegar o melhor possível no São Paulo no jogo da Supercopa, e já quando chegar o jogo do Carioca já pensaremos
na estratégia melhor para poder vencer e fazer boa campanha. Boa noite, Felipe, aqui, Sidão Marinho da Litoral News. Queria te perguntar um pouco do planejamento a curto e longo prazo também. No ano passado, você, o Boto, o BAP, estabeleceram como prioridade máxima o Campeonato Brasileiro. A longo prazo, qual é a prioridade do Flamengo para essa temporada? E nesse curto prazo também, né, tem essa questão do campeonato estadual, muito difícil, uma classificação, tem que depender dos resultados. Mas tem 3 competições ao mesmo tempo, que o Carioca continua independente do resultado de classificação ou não, porque tem esse grupo X. Qual é esse planejamento a curto prazo com Supercopa, Campeonato Brasileiro e o Carioca? Qual seria a prioridade? E a longo prazo na temporada com todas as competições que tem? Obrigado. No momento que estamos, a prioridade é o próximo jogo. Vamos começar o Brasileiro. A prioridade é vencer o jogo do Brasileiro. Um título lindo que é o da Supercopa. Já temos, se eu não me engano, 4, né? 3, desculpa, 3. Certeza? Mas antes não teve uma lá atrás? Não, né? Estou enganado, né? Não, desculpa. Ah, tá, ok, desculpa. Então, temos 3, temos uma oportunidade linda de conquistar títulos e o planejamento agora é deixar os jogadores na melhor forma física e competir da melhor forma também para poder lutar por tudo, que é o que queremos. A prioridade sempre do clube são as grandes competições, Brasileiro e Libertadores, mas com o elenco que temos, com certeza vamos tentar disputar todas. Felipe, Roque, coluna do Fla. No jogo contra o Vasco, eu te perguntei, você elogiou muito a atuação do Flamengo, falou sobre ter sido uma grande atuação, mas que tinha pontos de melhoria. Agora você acabou respondendo que na derrota esses pontos ficam mais expostos. Desses pontos de melhorias, qual que mais te incomodou no jogo de hoje, tendo em vista que o Flamengo teve muita dificuldade na saída de bola? Qual foi o ponto que mais te incomodou no jogo de hoje contra o Fluminense? Não, a dificuldade na saída de bola tem muito mérito da defesa do Fluminense, pela forma que eles defenderam. Mas como eu falei, o jogo teve um contexto muito diferente do que era. Tivemos algumas saídas boas, soluções boas, encontramos, mas é um adversário que dá prioridade na fase defensiva, portanto é um adversário muito difícil de superar. Então, como eu falei, a partir de amanhã também analisaremos o jogo, que da mesma forma, por exemplo, que eu elogiei muito, mas com certeza tinha coisas que corrigir contra o Vasco, agora também tiveram coisas boas contra o Fluminense, né? Uma derrota, eu sei que dói no torcedor, dói na gente, nós mais que todos, mas, como eu falei, temos que ser muito sinceros com a análise, que também houveram coisas boas também, mas talvez uma das preocupações seja principalmente os contra-ataques. Felipe, boa noite. Fábio Torres aqui, canal Deco SRN. Felipe, hoje o meio de campo foi formado por Everton Araújo, Alan e Carrascal. E, sendo assim, eu vi, pelo menos, né, a dificuldade do Flamengo de sair jogando, porque os dois volantes são 2 volantes que não são tão verticais. E acabou que o Carrascal ficou muito sobrecarregado. Com relação a isso, você pensa, daqui para frente, quando tiver algum problema com os seus meias, ter uma outra formação tática? E uma outra pergunta, por que da inversão de posicionamento do Léo Ortiz com o Vitão no segundo tempo? Dentro do jogo de hoje, nós alteramos a nossa formação. Em alguns momentos, jogamos... Bom, não vou descobrir nada, mas mudamos a formação para tentar dar uma facilidade, mais tempo para os jogadores. E essas variações elas estão no jogo, no meio do jogo, mesmo com os mesmos jogadores no campo, né? E os jogadores que você citou eram jogadores que estavam disponíveis e junto com a preparação física, os que eram indicados para começar o jogo de hoje. Depois, o que você falou que eu não lembro? A inversão do Léo, eu queria gerar outro tipo de vantagem com o Vitão na direita e o Léo na esquerda. Felipe, tudo bem? Boa noite. Gabriel Orfan, canal Paparazzo Rubro Negro. Felipe, eu queria te perguntar sobre 2 jogadores em específicos. O primeiro que fez a sua estreia hoje, né, o Ander, o goleiro. Eu queria que você analisasse a primeira partida dele,
uma partida que não é fácil, um clássico. E o outro jogador que eu queria te perguntar é o Ayrton Lucas, que não foi relacionado contra o Vasco, hoje também não. A imprensa teve acesso a um pouco do treino no Ninho na última semana, se não me engano, sexta-feira. E, pelo menos no tempo que a gente estava no Ninho, a gente não viu o Ayrton Lucas fazendo o aquecimento. Queria saber o que está acontecendo com o Ayrton Lucas, se tem uma atualização sobre ele. Obrigado. Quem pode te falar isso é o médico, ele está na fase final do tratamento da pubalgia que ele teve e já deve retornar com o grupo a partir da semana que vem. E o André, uma estreia difícil, estrear no Fla-Flu, mas eu gostei bastante do jogo dele. Muita coragem para jogar, muita qualidade para jogar também, até alguns momentos coragem excessiva, mas primeiro está aí, a coragem e a qualidade. Depois tem alguns ajustes que a gente vai corrigir, tentar dar mais facilidades para ele quando ele tiver que jogar, mas gostei bastante da estreia, bastante seguro, vários chutes de fora da área mesmo, com o campo bem molhado e essa bola que também é um pouco mais pesada, segurou firme, então feliz com a estreia dele. Felipe, Raíza Simplício aqui. Felipe, a gente viu, né, esses 2 jogos, o Emerson Royal, Samuel Lino, foram jogadores que terminaram a temporada um pouco criticados pela torcida. A torcida, às vezes, parece que não tem muita paciência com esses jogadores. O quão difícil é para você e também para esses atletas ter que jogar sem estar num ritmo ideal ou muito antes do planejado? Quanto isso atrapalha para esses jogadores que já não têm assim, tanta confiança do torcedor, tanta paciência do torcedor? Bom, são 2 jogadores que realmente acabaram muito cobrados pela torcida, pela expectativa que todos temos na qualidade deles. E o Emerson fez um grande jogo, o Lino entrou muito bem também contra o Vasco. Hoje, o Lino, na minha visão, recuperou aquele 1 contra 1 que ele tem, essa ousadia que ele tem. E eu acredito muito nos 2 e vou dar todo o meu apoio sempre, aliás, porque são jogadores que são já campeões de praticamente tudo com a camiseta do Flamengo. E eu acredito muito neles, eles têm que saber isso, que o treinador deles acredita muito neles. E o torcedor vai cobrar, vai exigir, mas eles têm a confiança do treinador, que é o que mais importa. Felipe, tudo bem? Rafael Borghetti, repórter do Flavoz. Hoje, no primeiro gol do Fluminense, a gente teve um erro de passe ali do Léo Ortiz, que acabou gerando o gol. E no segundo, não sei se o Emerson Royal tentou dominar ou chutar direto, mas infelizmente ele não conseguiu e a bola sobrou no pé do John Kennedy, que foi o segundo gol. Muitas vezes, ao longo do ano passado, você pensava naquela filosofia de que ataques ganham jogos e defesas ganham campeonatos. Queria saber o que você pretende corrigir ao longo da temporada para tentar fazer com que essa filosofia se sobressaia, independente dos erros que o Flamengo teve na partida de hoje. Obrigado. Continuo pensando absolutamente igual. A nossa fase defensiva tem que ser muito forte. Como você bem falou, o primeiro gol deles foi uma perda da bola. Os meus jogadores, eles têm que saber que eles podem perder a bola, porque eu peço para eles fazerem as coisas, para eles tentar arriscar passe, para eles tentar jogar para frente. E já no primeiro tempo já tivemos algum aviso, né, de perca de bola e alguma situação assim perigosa. E no segundo tempo gerou o gol. Vocês olham somente o gol e principalmente quem errou o passe. Eu vejo muitas outras coisas dentro desse lance que é o meu trabalho corrigir e tentar solucionar para que os jogadores possam continuar errando e nosso time continue sólido defensivamente. E a bola parada também é um fator desses. Boa noite, Felipe. Bruna Medeiros, do Desflá. Ano passado, um dos assuntos mais comentados até aqui nas coletivas era, muitas vezes, a falta de finalizações em alguns contextos do Flamengo. E hoje o Flamengo teve o número mais baixo de finalizações desde Flamengo e Racing, no segundo jogo, que era da Libertadores, que era um contexto completamente diferente. Você acha que esse foi um dos problemas hoje para a derrota do Flamengo? O número de finalizações baixa é mérito do adversário do Fluminense, que soube neutralizar nosso ataque. Felipe, Rodrigo Ramos, Time Web Esportes. Olhando aqui o calendário, esse calendário maluco do Flamengo, a gente fica pensando aqui, o que passa na sua cabeça, tendo em vista os jogos difíceis que nós temos agora no Carioca, né? Vai depender agora de outros jogos. Aí você olha, já vem São Paulo e já vem uma Supercopa com o Corinthians, depois vem o Internacional. O que passa pela sua cabeça no sentido dos jogadores que até agora você tem disponível? Que sorte que eu tenho de poder jogar jogos tão
grandes e importantes, jogar no Morumbi contra o São Paulo, jogar uma final da Supercopa em Brasília, jogar contra o Inter. Jogos grandes, eu sou um privilegiado. Isso é o que passa na minha cabeça. E o que passa na minha cabeça é preparar o melhor possível jogo do São Paulo para que os jogadores se sintam bem dentro do campo. Felipe, boa noite. Pedro Ramos, da Sintonia Esportiva. No jogo contra o Vasco, eu te perguntei sobre o Léo Ortiz entrando como volante. Você comentou sobre o Michael, que havia treinado muito bem como volante, e acabou repercutindo um pouco essa sua resposta durante a semana. Eu queria voltar nisso, se você continua avaliando o Michael essa semana como volante, se você tem pretensão de escalar nas próximas partidas, quem sabe ele como volante, até porque, brincadeiras à parte, a torcida até comentou que só faltava você fazer com que o Michael virasse o novo Busquets. Mas, brincadeiras à parte, queria saber quais são os seus planos para o Michael e também por que ele não entrou como volante hoje. Obrigado. Não, o Alan estava disponível para o jogo de hoje e o Everton, 2 volantes naturais. O Eric poderia jogar 45 minutos. Foram jogadores que estavam disponíveis. Eu não gosto de improvisar, mas o Michael é um grande jogador que, como eu bem falei, treinou bem. Não quer dizer que vocês sabem bem a importância que eu dou para essa posição. Não quer dizer que eu vá utilizá-lo de volante, né? Nós temos 5 volantes no nosso elenco. O Jorginho, infelizmente, problema no dente. O Nico está voltando e o Saul está com uma operação, mas temos 5. Então, estamos bem servidos e tenho certeza que vão estar disponíveis os jogadores para esse começo do Brasileiro, o máximo de jogadores possíveis para poder quebrar a cabeça contra o São Paulo. Obrigado. Boa noite.